primeiro lugar, queria muito agradecer os conselheiros, Neto, conselheiro Maurício Romão, meu xará, demais conselheiros. Assim, para mim é uma honra muito grande, uma oportunidade muito grande de ter uma plateia tão ilustre. Acho que realmente me sinto muito honrado de estar aqui diante de todos, né? Vou compartilhar minha tela aqui, então. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Agora sim. Agora sim. Bom, eu primeiro queria começar um pouco comentando desse camarada aqui, que é esse cientista britânico, Astro Teller. Ele é um cientista que ele foi citado nesse livro do Thomas Friedman, chamado Obrigado pelo Atraso. Aliás, é um livro que eu recomendo, se vocês tiverem interesse, oportunidade, leiam esse livro do Thomas. O Thomas Friedman, para vocês terem uma ideia, ele escreveu um livro muito famoso chamado O Mundo é Plano. Ficou famoso por esse livro. Mas ele já ganhou esse prêmio Pulitzer 3 vezes. Quer dizer, não é comum um camarada ganhar 3 vezes esse prêmio. Ele já viajou no mundo inteiro, é um jornalista muito, muito experiente em geopolítica, conhece o mundo, e ele faz uma análise sobre as mudanças do planeta. E esse livro é interessante porque ele fala o seguinte, que ele todo dia no café da manhã, ele toma café da manhã ele marca com alguma pessoa, sempre marca uma pessoa para ele trocar ideias, pelo menos ele escreve isso no livro antes da pandemia, obviamente, né? E às vezes a pessoa atrasa, porque lá em Nova York sempre tem o trânsito e tal, e naqueles 15 minutos que a pessoa atrasa, ele fica pensando e ele fica tendo insights nesses 15 minutos. Por isso que o nome do livro é Obrigado pelo Atraso, que ficou aquele tempo para ele poder ter as ideias. Mas então eu recomendo muito esse livro, ele fala muito sobre as transformações que o mundo está passando, mediadas por tecnologia, e ele cita o Astro Teller. E no Astro Teller ele mostra esse gráfico. Esse gráfico ele diz basicamente o seguinte, vocês podem ver que tem uma curva exponencial que é a curva da tecnologia, e no pontilhado a capacidade humana de se adaptar. E ele diz o seguinte, que a tecnologia ela avança mais do que a gente consegue se adaptar. E se a gente for pensar, inclusive, em vários sentidos, mas nas estruturas regulatórias, normativas, assim, é uma corrida, né? A gente fica correndo atrás das coisas que vão aparecendo, né? Então tem exemplos, por exemplo, que é o caso do Uber, né? O Uber, quanto tempo levou para cidades entenderem o que significa o Uber e conseguirem criar regulações para o Uber? Como é que conviver com os táxis? Inclusive foi bem traumática essa convivência no início, tudo, mas finalmente conseguiu ali se ajeitar. Então, quando a sociedade conseguiu se adaptar a essa nova tecnologia, já começa a surgir o carro sem motorista, né? Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai fazer para normatizar, para entender como vai funcionar a sociedade com os carros sem motorista? Isso é uma coisa que é uma tendência que deve acontecer nos próximos anos, né? Então, isso tem vários exemplos de como as coisas que acontecem, a gente acaba ficando para trás e tendo que correr atrás, né? Pega esse caso, por exemplo, como é que ficam as relações trabalhistas em toda essa turma de entregadores, todos esses sistemas em que existem, são empregados, não são? A gente tem ali ações que correm nos diversos tribunais sobre isso. E, novamente, a gente vive num mundo da exponencialidade, que uma nova tecnologia surge, quando a gente vê, tem milhares de usuários trabalhando com isso, e aí a gente não sabe como lidar com isso, né? A pandemia, ela colocou a situação do trabalho remoto. Ela vinha engatinhando a questão do trabalho remoto, e eu acho que eu não tenho a menor dúvida que dos grandes legados que a pandemia vai deixar, se é que ela vai passar, porque eu tenho uma visão bastante cautelosa com relação à pandemia. Eu acho que no ano que vem, nós vamos continuar até o fim do ano que vem convivendo com ela, pelo menos até o fim do ano que vem, porque mesmo no cenário da vacinação, a gente não consegue vacinar a população toda, vai levar um ano para vacinar todo mundo. E quando terminar de vacinar, já está na hora de aplicar renovar a vacina. Então, assim, nós vamos conviver com essa história durante um bom tempo. Acho que todos deveriam se preparar para uma corrida de longo prazo, não é uma coisa que vai resolver em janeiro, em fevereiro, né? Mas, assim, das coisas que a pandemia vai deixar, essa questão do trabalho remoto. Veja a situação que nós estamos fazendo agora. Em outra circunstância, eu teria que ir para Brasília, gastar, vamos dizer, recursos públicos aí com passagem, hotel, a gente iria fazer essa apresentação, quer dizer, ia gastar o dia inteiro para fazer isso. Eu estava numa outra reunião agora, gente, das 9 às 10. O pessoal falou, mas você pode participar? Eu falo, Paulo, mas às 10 horas tem uma reunião muito importante com o conselho,
Quando que eu ia conseguir fazer um negócio desse? Né? E a gente está fazendo isso agora. A gente emenda uma reunião na outra, termina uma, começa a outra. Então, eu acho que essa questão do trabalho remoto é uma questão que vai ser muito forte. E como é que isso vai ser regulamentado? Né? Para algumas pessoas, como eu estou ilustrando aqui, vai ser uma solução. Tem pessoas que não podem trabalhar, ter que se deslocar. Você imagina se você tem que ficar 2 horas no ônibus para ir, 2 horas no ônibus para voltar, já perde 4 horas, podia estar trabalhando nesse período. Então vão surgir. Eu, por exemplo, estou trabalhando num projeto chamado Educação e Trabalho. Eu tenho trabalhado muito com esses projetos de startups, e esse projeto de Educação e Trabalho é exatamente isso. A pessoa estuda e trabalha remotamente, na casa dela. Né? E como é que vai ficar isso daí? Como é que vão ser as relações trabalhistas? Como é que vai ser essa questão? Como é que vai ficar isso daí? Então, novamente, essa questão do AstroTerra, né? A coisa avança mais rápido do que a gente consegue se adaptar. E eu quero desenhar um cenário, gente, um cenário bastante importante das mudanças que estão acontecendo, né? Que não tem nada a ver com a educação no primeiro momento, mas vai ser profundamente impactado, que eu chamo do futuro do mundo da energia e da comunicação, né? Não, a gente não tem a menor dúvida que a gente vai ter uma rede de pontos de 5G. Né? Você sabe, todo mundo tem acompanhado 5G, mas 5G basicamente é uma tecnologia que ela é muito mais veloz do que o que a gente tem hoje. Nós estamos falando aí de 40, 50 vezes mais veloz do que a gente tem hoje. Isso vai ser uma mudança muito importante, muito importante. E como é que isso vai funcionar? Vai existir uma rede de pontos 5G no mundo todo que vai se conectar por fibras até antenas. Essas antenas vão se espalhar pelo mundo todo, né? Nós vamos ter uma rede de antenas, como a 5G trabalha numa frequência de onda muito alta, a quantidade de antenas vai ser maior. Então nós vamos ter antenas espalhadas no mundo inteiro, grande quantidade de antenas. Isso já está sendo feito. Muitos países já estão criando essa infraestrutura dessas antenas. As casas vão ter antenas também, que vão se conectar com as antenas setoriais. E você vai receber um sinal 5G. Ou você vai receber já fibra ótica direto na sua casa com o 5G, e você vai ter a distribuição local de 5G, ou ela vai se conectar através de uma antena. E você vai ter 5G dentro do seu imóvel, dentro do escritório, dentro da sua fábrica, da sua escola, da sua universidade, não importa. Mas você vai ter o sinal de 5G. No outro lado, a gente vai evoluir para uma situação em que o sol vai ser a fonte primária de energia. E a gente vai evoluir para uma situação de painéis fotovoltaicos. O preço disso tem baixado bastante, né? Isso vai ter profundos... Eu, por exemplo, na minha casa eu tenho painel fotovoltaico, eu reduzi em 80% a minha conta de luz, ou seja, 80% da minha energia eu mesmo produzo. Né? O problema dos painéis ainda é o armazenamento. Eu não consigo armazenar, porque as baterias são caras. Né? Mas está surgindo uma nova geração de supercapacitores que vão substituir as baterias de lítio. Esses supercapacitores vai permitir criar bancos nas casas e você vai ter o que a gente chama de energia distribuída. Você não vai ter mais... Você pensa bem o que é uma hidrelétrica, você inunda um rio, você tem que fazer uma central, fazer aquele fio atravessar centenas de quilômetros para poder trazer uma energia, depois em alta tensão, depois reduzir a tensão. Tudo isso vai acabar, gente. Tudo isso nós vamos ver isso, a energia sendo produzida localmente de forma distribuída. Essa energia vai para essa mesma antena que captou o 5G, né? E essa antena vai também transmitir energia. Nós vamos partir para o mundo de energia sem fio, transmissão de energia sem fio. Eu estou trabalhando numa outra startup que está profundamente envolvida nisso, que ela tem tecnologia de transmissão de energia sem fio. Tem outras empresas que estão fazendo isso. Então nós vamos ter nas casas, as casas vão ter uma antena que vai transmitir para dentro da casa, quando eu digo casa, eu digo prédio, escritório, fábrica, indústria, universidade, não importa, transmitindo dados e energia sem fio. Isso vai acontecer nos próximos anos. Então nós vamos ter dentro da casa uma situação do seguinte, eu tenho um negócio conectado na nuvem e todos os dispositivos dentro da casa conectados sem fio para energia e para dados. Pega uma câmera de segurança, você vai colocar um prego na parede e pronto, acabou, não tem que puxar fio nenhum, nem para energia, nem para dados. Tudo vai ser conectado desse jeito. Os teclados não vão precisar de bateria, os televisores, não vai ter diferença o que é televisor e o que é computador, porque vai ser tudo na nuvem, então são só veículos para você conectar. Você não vai ter mais controle remoto, porque você vai controlar. Vai ser mais fácil você, pelo seu celular, mandar um sinal para a antena, da antena para a nuvem, e da nuvem voltar e ir para o seu aparelho de ar-condicionado, porque ele vai ter uma anteninha nele conectada, né, do que você fazer localmente. Então não vai ter mais controle remoto. Né? Então, tudo, até os fones de ouvido, vai ser mais simples
fazer todo esse... Você imagina o seguinte, as músicas estão na nuvem, você vai disparar pelo teu celular, vai pela nuvem descer no teu fone de ouvido. Não vai fazer sentido mais Bluetooth, ou mesmo Wi-Fi, não vai ter. Né? Isso é um cenário... Por que é importante entender esse cenário? Porque esse cenário implica que o volume de dados que vai trafegar nas antenas é absurdamente maior. A gente nem começou. Isso aqui eu estou falando só no cenário de casas, mas isso vai ter... Os carros vão estar conectados, as ruas vão estar conectadas, os parques, isso vai estar em todo lugar. Né? É claro que quem dominar essa tecnologia das antenas vai ter um poder muito grande. Por que vocês acham que tem essa briga entre Estados Unidos e China pela tecnologia do 5G? Porque tudo vai trafegar, é uma questão de segurança. Né? Então, é um poder enorme. E isso vai acentuar um fenômeno que já existe, que é da hiperconectividade. Né? Então, as pessoas cada vez mais conectadas o tempo todo. Né? A gente está passando por isso, gente. Né? A gente acorda de manhã, eu acordo, a primeira coisa, vou ver no celular o que tem. Eu vou dormir com o celular. Eu fico vendo, eu vou no banheiro com o celular. A gente não tinha isso, gente. A gente não viveu isso daí. Né? E a gente está indo para o mundo da hiperconectividade. Você fica conectado o tempo todo. Como você fica conectado o tempo todo, os dados estão sendo coletados. Cada vez mais dados vão ser coletados. Então, se eu falei que esse cenário vai ter, significa que na nuvem vai ter a temperatura do ar-condicionado que você gosta, a hora que você acorda, a temperatura do seu chuveiro, os canais que você gosta de assistir, todas essas informações vão estar na nuvem. Na privacidade vai ser um problema terrível. Por isso que tem essa questão, até esse filme é bem interessante, esse documentário, O Dilema das Redes, né, que é Social Dilemma, que aborda muito essa questão, por isso que eu falo que é um círculo vicirtuoso, porque ele pode ser virtuoso ou ele pode ser vicioso, depende da abordagem, ele tem os dois lados, né, mas isso, eu não estou dizendo nem se é bom ou se é ruim, eu simplesmente estou dizendo, vai acontecer, está acontecendo. Né? A quantidade de dados nossos que estão indo para a nuvem, que isso vai ser compartilhado e a gente vai para um mundo da hiper total conectividade, isso daí não tem a menor dúvida que vai acontecer e a gente está ainda engatinhando com isso. Com o 5G e a energia sem fio, que é o cenário que eu coloquei anterior, isso vai explodir. Explodir quando? Nos próximos anos. Isso daí vai aumentar de uma maneira absurda. Né? E isso é óbvio que tem implicações, porque quanto mais dados você tem das pessoas, mais você consegue customizar a experiência. Por que aplicativos viciam? Por que o camarada fica lá no Facebook, no TikTok, no Instagram? Por quê? Porque há a customização daquelas notícias, daquelas informações que aparecem, e a pessoa gosta daquilo. Por quê? Porque tem um algoritmo por trás, customizando essa experiência. E quanto mais a experiência está mais customizada, mais a pessoa fica engajada. Quanto mais engajada, mais dados, experiência, e aí fecha o ciclo. Né? Vamos dizer, é muito... Não dá para imaginar que isso não vai acontecer na educação. Isso vai acontecer em todas as áreas. Né? Não dá para imaginar que isso não chega na educação. Isso também vai chegar na educação. Né? E como é que nós vamos fazer para entender isso daí? Né? Nós vamos fazer que nem o Uber, esperar acontecer para depois ver como é que é. Quer dizer, a gente vai ficar naquela coisa do AstroTeller que eu falei, indo atrás, porque nós vamos conviver com coisas como... Vocês acham que isso aqui não vai acontecer, gente? Né? O pessoal fala, pô, mas robô dando aula, é possível isso? Muita gente fala assim, não, a experiência de um professor nunca poderá ser substituída por um robô, porque um professor olhando na cara do aluno é uma experiência que não poderá ser nunca substituída. Né? O que a gente tem que entender é que não é uma substituição que vai acontecer. Não é uma substituição. Você vai tirar o professor lá do palco e botar um robô no lugar, ou um holograma. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer são formas diferentes de comunicação. Isso eu acho muito, muito improvável que aconteça, que tenha lá um robô mecânico, vamos dizer, andando na sala de aula lá, falando com os alunos, copiando exatamente o que é um professor. Isso eu acho difícil que aconteça. Mas vocês têm dúvida que algo como isso não vai acontecer? Isso é uma coisa diferente. Vocês acham que não vai ser possível um chat, um aluno conversar num chat com um agente virtual? Isso vai acontecer, gente.
Isso vai acontecer. Eu vou explicar por que isso vai acontecer. Por quê? Porque os algoritmos estão se aprimorando e porque os alunos estão cada vez mais conectados. Você tem mais informações sobre o aluno, você tendo mais informação, você consegue produzir experiência customizada, é aquilo. Isso vai acontecer. Como é que a gente vai tratar com isso? Esses chatbots, que são os bots, se vocês pesquisarem, vocês vão achar isso, que é o Faculty Bot ou o Bot Teacher, né? Esses caras, nós vamos fazer o quê? Entrar como? Nós já tivemos, em termos de regulação, uma dificuldade de entender o papel do tutor na educação à distância. A gente tinha só professor e aluno, de repente surgiu um negócio chamado tutor. E levamos um tempo para entender como que isso entra. Mas nós vamos ter um outro layer agora. Nós vamos ter professor, vamos ter tutor e vamos ter bots. Né? Como é que a gente vai lidar com bots na educação? Nós vamos esperar os bots aparecerem para depois ver como que a gente vai lidar com eles, ou a gente já vai começar a pensar nisso? Né? Esses bots precisam ter doutorado, precisam ter mestrado, como é que vai ser isso? Né? Isso vai acontecer. E mesmo situações mais sutis. Né? Vocês pegam o caso do Netflix. Netflix, ele tem algoritmos que usa aquela lógica que eu falei, captura dados da pessoa, filmes que a pessoa prefere e consegue customizar a experiência dos filmes, né? Que filmes a pessoa gosta, né? Quais são os filmes que ela prefere e vai oferecendo ali uma série de sugestões. Né? Isso vai acontecer na educação também, só que em vez de ser filmes, vão ser conteúdos instrucionais. Por quê? Porque toda a lógica instrucional, porque se vocês imaginarem, o material instrucional tradicional nosso é o livro, né? Lá atrás, é o livro, a gente tem um livro. O que aconteceu nos últimos anos? Esses livros foram sendo quebrados em partes menores, capítulos, seções, e se tornaram as chamadas pílulas. Isso já aconteceu, né? Então nós temos fragmentação de conteúdo. Esses conteúdos estando tagueados, identificados, e os alunos interagindo com esses conteúdos, com os algoritmos de inteligência artificial, com o passar do tempo, vão se construir o que eu chamo de repositórios inteligentes. O que são repositórios inteligentes? São repositórios em que o dono daquele repositório sabe qual conteúdo é bom, qual conteúdo não é, qual produz resultado e qual não produz resultado. E qual produz resultado para qual tipo de aluno. Então vão surgir recomendações, já começam a surgir expressões como push learning, em que o algoritmo fica fazendo recomendações. Então aquele papel que o professor tinha, que era o professor que fazia essas recomendações, vão ser feitas por mecanismos automáticos. E é mais complexo que a questão anterior que eu falei do chat, que você é fluido, você não consegue caracterizar um indivíduo ou um chatbot que está fazendo isso, né? Isso vai substituir uma parte. Então, vocês vejam o seguinte, quando a gente pensa de tecnologia substituindo o professor, não é este cenário aqui, ó. Não é esse cenário. Não vai acontecer isso. Não vai tirar o professor e botar o robô no lugar. Vão ser pedaços da atividade docente que vai ser fragmentada e elas vão ser substituídas por algoritmos em determinadas atividades. Tudo não, vai continuar existindo para determinadas coisas, né? O que vai acontecer com o papel do professor? Né? Por exemplo, esses fragmentos instrucionais que eu falo, você vai ter vídeos lá, você vai ter pessoas falando. Esses vão ser professores, são professores que são bons. O próprio conselheiro Mourão comentou, falou pessoas que são engajantes, lá, youtubers, né, não sei o que e tal. Esse pessoal vão produzir essas pílulas, e é um tipo de professor, aquele que tem capacidade de comunicação. Outros vão fazer os mapas de conteúdos, outros vão fazer desenhos curriculares, outros vão fazer acompanhamento de alunos. Hoje a gente pede tudo isso para o mesmo professor, ele tem que planejar a aula, dar a aula, engajar o aluno, fazer avaliação, corrigir prova, né, fazer tudo, é o mesmo professor. E esse papel do professor vai ser fragmentado em vários papéis, e alguns papéis vão continuar sendo feitos por humanos, outros não, vão ser feitos por bots e por algoritmos. Por exemplo, correção de prova, gente, correção de prova vai ser feito tudo por robô. Né, isso aí vai ser... Os algoritmos de interpretação de texto estão avançando, né? Então correção de prova em escala vai ser feita por bots. Né? Agora alguém tem que treinar esses bots, construir esses bots. Né? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho mais. E por que eu acho que isso... Por que isso vai acontecer? Olha isso aqui. Bom, obviamente esses dados são todos conhecidos dos senhores, não tenho a menor dúvida disso, né? Que nós temos pela projeção da população brasileira e pelas metas do PNE de 2024, a gente deveria chegar a 12 milhões de alunos
em 2024. Estamos com 8,6 agora. Eu acho que nós vamos chegar perto, eu vou mostrar por quê. Mas para ter uma taxa de escolaridade aí parecida com a Argentina, com a do Chile, eu não estou nem comparando com a Coreia do Sul, Estados Unidos e tal, ele teria que ter 14 milhões de alunos na educação superior, né? E o que tem acontecido? Esse é um movimento bastante importante, gente, entender o seguinte: da linha pontilhada em diante, são projeções minhas, são projeções que eu fiz, tem umas fórmulas aí que eu apliquei, que eu acredito que vai acontecer. Eu acho que a linha superior essa linha preta, é o número total de alunos, a gente está com 8,6, eu acho que a gente vai chegar em 11,2 em 2024, vamos chegar perto dos 12 milhões. Mas se vocês olharem as linhas de baixo, observem o que está acontecendo com a quantidade de alunos em educação superior nos cursos noturnos. Nós caímos de 2015 até 2019, que é o último dado, de 4,1 para 3,5. São 600 mil alunos, quer dizer, a quantidade de alunos matriculados em cursos noturnos nos últimos 4 anos caiu 600 mil alunos. A quantidade de alunos de diurno está estável e o de EAD está aumentando. Então, quando a gente fala que EAD está crescendo no Brasil, é importante a gente entender que boa parte do crescimento do EAD é uma migração dos cursos noturnos. Não é um simples crescimento do EAD. O aluno do curso noturno está migrando para o EAD, e a gente consegue entender por quê, né? Todo o processo de educação à distância tem se aprimorado nos últimos anos. A gente foi de um sistema de EAD lá no passado, que era lá um PDF para download ali e tal, um negócio desse tipo. A gente está muito mais sofisticado hoje, os processos de educação à distância, e o aluno que trabalha o dia inteiro, tal, ele tem as jornadas, ele acha mais confortável, vamos dizer assim, é mais viável fazer à distância do que fazer à noite. E eu acho, a minha projeção é que isso vai continuar caindo, vai perder pelo menos mais 600 mil alunos nos próximos anos, e a EAD vai subir para 5,6. Diurno, eu não acredito que vai aumentar muito a quantidade de alunos diurno, vai continuar havendo esse aluno diurno, mas até 2024, as minhas projeções mostram que mais da metade dos alunos da educação superior no Brasil, estarão fazendo à distância. Quer dizer, a educação à distância, que lá para 2007, 2008, era uma novidade, era uma exceção, ela vai ser a regra. E quanto mais a legislação flexibilizar, quanto mais ela criar esses modelos híbridos, e a fronteira entre o que é presencial e a distância diminuir, mais esse número vai ser importante. O que significa essa migração de alunos à distância? Você tem alunos conectados, e se a gente for lá naquele meu raciocínio de hiperconectividade, esses alunos vão estar conectados o tempo todo. E o que acontece? E aí as empresas, as organizações, os grupos que conseguirem fazer grandes investimentos em tecnologia vão investir naqueles algoritmos que eu falei. E os bots, todas as estruturas algorítmicas vão desempenhar um papel muito grande para poder, inclusive, gerar mais escala nisso daí. Então, isso daí, gente, não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Quem vai puxar a transformação tecnológica vai ser a educação à distância. E ela vai ser a regra. E quanto mais a educação à distância invadir o espaço da educação presencial, mais a tecnologia vai ter um papel fundamental. E nós vamos ter um modelo que a gente conhece, vai ficar confuso, porque a figura do professor ela vai pulverizar em várias funções. E a gente não vai mais saber como lidar com isso, né? Para vocês terem uma ideia e enquanto a gente está discutindo essa questão, eu quero mostrar um outro dado também importante, que é esse dado aqui. Eu tenho todas essas referências, depois eu passo da onde eu tirei esses dados, essas informações, tudo, né? O que é isso daí? Isso são investimentos em edtechs. Edtechs são startups que investem em tecnologia e educação. Quanto maior essa bola, mais dinheiro foi investido nessa edtech, né? Se vocês olharem os anos, procurem observar 2019 e 2020. 2020 é o ano da pandemia, gente. Isso aqui não é uma coisa que eu estou falando do passado. Quer dizer, em plena pandemia, nunca se investiu tanto em edtech como foi investido em tempo de pandemia, né? São dados super atualizados esses daí, né? Olhem a diferença. Peguem, por exemplo, o tamanho das bolas em 2015, em 2016. Comparem com o tamanho das bolas em 2019 e 2020, né? E se vocês olharem na coluna da esquerda, que é o nome das organizações que estão sendo investidas, talvez vocês não conheçam, eu também não conheço, a maior parte delas, né? Você tem essa Baidu aí, Baidu que recebeu investimentos, é uma startup da Índia, né? Olha a maior parte dessas startups são chinesas.
Se vocês olharem abaixo, tem essas americanas, Coursera já é um pouco mais conhecida, Udemy é conhecida, né? Mas assim, Udacity também é um pouco mais conhecida, mas eu diria que se você pegar educadores famosos, eu vou falar muito sobre isso, gente, muito sobre isso daí. Se você pegar educadores famosos, a maior educadores bem que conhecem educação, eles não conhecem essas empresas. E essas empresas, elas vão transformar a educação no mundo, porque elas estão recebendo muito dinheiro, elas estão se apropriando todas essas tecnologias que eu estou falando, né? Quer dizer, como é que a gente trabalha com elas e não contra elas? Essa que é a grande questão, porque é uma força muito grande, né? Se vocês olharem aqui, eu tenho depois dessa apresentação, eu tenho todas as referências aqui, eu passo isso aqui, aquilo é um dos links, mas a gente tem, por exemplo, esses links do Brasil, se vocês pegarem esses levantamentos, vocês vão encontrar lista de 500 startups brasileiras, 500 startups brasileiras em educação, 500 startups brasileiras em educação. Vocês acham que 10 delas não vão dar super certo? Talvez 490 morram, tudo bem, mas 10 vão acertar muito forte e vão ter efeito disruptivo, né? Vão ter efeito disruptivo. Então é o seguinte, eu queria que vocês olhassem bem essa imagem daqui, né? Essa é uma imagem que é o seguinte, que é o grande risco que nós corremos como educadores, como um todo, que é, como é que é? Os cães ladram e a caravana passa, que é o seguinte, a gente corre o risco de se tornar irrelevante. Ou seja, esse pessoal não está nem dando bola se tem universidade, se não tem, se tem regulação, se não tem, eles estão tocando. E pode ser que a gente fique simplesmente irrelevante. Não é que fique contra, que fique simplesmente irrelevante, que é o pior cenário do mundo. As universidades, elas correm o risco de muitas universidades de ficarem simplesmente irrelevantes. Por quê? Porque não vai ser mais necessário. Eu acho, é claro que isso não vai acontecer em todas as áreas. Eu não vejo, existem algumas áreas que são mais protegidas que outras. Eu acho que a área da saúde é uma área em que você não vai ver tanto isso daí. Então, pelo menos vai demorar um pouco mais. Você não vai ter médico fazendo online um negócio ali e tal. Isso não vai acontecer, né? Mas talvez outras áreas da saúde, eu não sei, estão mais ameaçadas. Mas áreas como administração, contábeis, todas as áreas de tecnologia, ciência da computação, engenharia de software, sistema de informação, publicidade e propaganda, todas as áreas de hospitalidade, quer dizer, tem várias áreas aí em que as empresas não ligam mais se a pessoa tem diploma ou não tem diploma. Os jovens não querem mais fazer faculdade. Então assim, o grande risco que nós corremos é de nos tornarmos irrelevantes. Ou seja, a caravana passar e a gente ficar que nem esse cachorrinho aí latindo, né? Então, a grande questão é assim, como é que a gente evita que isso aconteça, e como é que a gente toma a liderança? Ou seja, se antecipa esses movimentos e começa a ser um player, ou seja, um agente que pode, de fato, trazer mudanças. Eu vou trazer só um exemplo aqui, por exemplo, coisas, porque é o seguinte, hoje, eu falei para vocês, 500 startups do Brasil. Eu tenho um catálogo, aquele lá onde tem as bolas, tem um outro lá, que tem um catálogo de 15 mil startups no mundo de educação. Não estou falando de startups em geral, só startups em educação. 15 mil. Congresso, na época que a gente viajava, tal, não sei o quê, né? Eu fui num congresso em San Diego, que é um congresso organizado pela Universidade do Arizona, chama ASU-GSV, faz 2 anos isso daí, que era um evento só sobre tecnologia educacional. 4 mil pessoas no evento de tecnologia educacional. Não era sobre educação, era sobre tecnologia educacional. 4 mil pessoas no evento, só de startups, de projetos novos e muito dinheiro para ser investido nessas empresas daí. Quer dizer, essa é uma força que a gente precisa saber trabalhar com ela. Se a gente conseguir trazer essa força para dentro, eu acho que a gente consegue virar esse jogo e não deixar a caravana passar simplesmente, é trabalhar com elas. Eu vou dar, por exemplo, uma ideia de como que a gente poderia fazer uma coisa desse tipo, né? Eu acho que isso aqui é uma proposta, poderia ter outras, mas só para ter uma ideia. Assim. Hoje, as universidades, as instituições de ensino, elas formam e certificam. Elas fazem as duas coisas, elas formam e depois dão um certificado. Né? Se a gente conseguisse fazer uma proposta que permitisse separar a formação da certificação, ou seja, você permitir que uns formem e outros certifiquem, não ser o mesmo agente, né? Isso a gente poderia trabalhar com a força das startups. E como fazer isso de uma maneira simples?
Veja o seguinte, o que nós temos hoje? Nós temos um exame, o Brasil tem experiência nisso, é um grande patrimônio de realizar esses exames nacionais. Eu diria que tanto o Enem quanto o ENAD é um patrimônio do Brasil, eu acho. Poucos países têm, eu conheço muito o sistema nos Estados Unidos, que eu trabalho muito, eu continuo trabalhando para uma empresa americana, e conheço bem, e não existe isso nos Estados Unidos. Hoje, sei lá, bem ou mal, sei lá, tem uma série de coisas que poderiam ser diferentes, mas eu acho que o balanço é muito positivo. O Brasil criou uma experiência nisso, nesses 2 exames. E eu tenho uma proposta que seria o seguinte, por que não cria um exame intermediário entre o ENAD, um exame nacional pré-profissionalizante? O que seria o ENAP? Um exame que seria realizado sobre disciplinas básicas. Por exemplo, sobre cálculo, sobre matemática, na área da saúde, sei lá, sobre anatomia, histologia. Existe um determinado conjunto de disciplinas básicas, você poderia fazer um exame para isso aí. A pessoa que fosse aprovada nesse exame, as escolas, as instituições poderiam fazer aproveitamento de créditos. Elas poderiam dispensar, admitir esse aluno e dispensar ele de cursar essas disciplinas básicas. Né? Então, o que significa o quê? Elas poderiam admitir alunos para entrar direto, vamos dizer, no 3º ano, tipicamente. Porque a pessoa apresentou o certificado, ela tem aquelas competências, ela pode entrar direto no 3º ano. Para as escolas seria bom, porque existe já uma evasão, existem vagas a partir do 3º ano. O grosso da evasão é no 1º e 2º ano, o grosso. 70% da evasão é no 1º e 2º ano. Você tem vaga sobrando no 3º e no 4º ano. Então, um exame desse tipo permitiria absorver alunos direto para o 3º ano. E qual é a vantagem de um exame desse? É claro que isso daí poderia, não seria nem se o governo fazer, quer dizer, o governo poderia criar ele poderia organizar o exame, mas a aplicação do exame poderia ser feita de forma credenciada, poderia credenciar empresas para aplicar o exame, porque isso não precisaria ser numa data só, poderia ser feito a qualquer momento, a pessoa vai lá e faz o exame. Então, o governo não teria custo, só teria o custo de montar a prova, que não é um custo muito grande, de fazer o banco de questões, de administrar, e sabe fazer isso. Né? E eles aplicariam esses exames, e aí você iria pegar toda aquela força das startups que elas iriam oferecer cursos de formação para esse exame. Elas já estão no mercado, elas já sabem fazer isso, quer dizer, ou seja, vocês imaginam, a gente conseguiria colocar de uma hora para outra 1 milhão de alunos, 2 milhões de alunos nesses cursos, nessa parte básica, né, que é uma parte mais simples, para eles poderem fazer um exame desse. E aí você traz toda aquela força das startups para dentro do sistema, e não para correndo fora do sistema. Essa é uma ideia, né, de como isso poderia ser feito. Né. O importante é como é que a gente aproveita toda a força que está acontecendo e traz para dentro do sistema. Né. Vocês imaginam como seria simples o processo. A pessoa faz a sua formação da forma como ela quiser, não precisa ter nenhum tipo de regulação, são cursos livres, ela está capacitada, ela presta aquele exame, ela paga para prestar esse exame, então quem está aplicando o exame é remunerado pela taxa do exame, o governo só faz a fiscalização desses aplicadores, ela ganha um certificado, ela apresenta aquele certificado numa universidade, e a universidade, se quiser, ela não é obrigada, mas se ela quiser aceitar aquilo, ela admite aquele aluno e dispensa as disciplinas básicas daquele aluno. Também não seria obrigada, ela não é obrigada a aceitar isso. Assim como o Enem, a pessoa pode aceitar o Enem para ingresso ou não, seria uma forma. Existe até já, não precisaria nem mexer na legislação, porque já existe dispositivos legais para validação de conhecimentos prévios, isso já é previsto na legislação. Então, seria uma forma de com pouca movimentação, você trazer a força das startups para dentro do sistema. Bom, para concluir aqui, conselheiros, nos meus 40 minutos, eu quero só fazer uma última... Eu comecei falando de um livro, lá do livro do Thomas Friedman, que é o Obrigado pela Trás. Queria recomendar um outro livro, isso para quem gosta de história, isso não tem muito a ver com educação, que é A Quarta Parte do Mundo, que é sobre os descobrimentos, a jornada dos descobrimentos. Que a gente fala muito sobre tecnologia, que a gente está num mundo de grandes mudanças e tal, mas eu acho que a jornada dos descobrimentos é um negócio fabuloso. Você imagina o camarada, aqui conta a história do Vasco da Gama e de outros, o Vasco da Gama ele vai andando na costa africana, ele vai descendo a costa africana, se você imaginar, você está dentro do navio, a costa africana está à sua esquerda, né? Você não sabe onde termina aquilo, você não sabe onde vai acabar aquilo, você não sabe se os portos que você vai estacionar
amigáveis ou não, quer dizer, foi uma epopeia incrível. Mas por que esse livro chama A Quarta Parte do Mundo? Porque o mundo, na Idade Média, eles acreditavam que existiam 3 partes no mundo. Isso aqui é um mapa, representação de um mapa da Idade Média. Eram 3 partes, eles chamam de mapa em T. Por quê? Porque na parte inferior, à esquerda, está a Europa, à direita está a África, e na parte de cima está o Oriente. Era assim que era desenhado o mundo. A própria palavra orientar é se voltar para o Oriente, porque existia uma visão muito diferente do que se existe hoje com relação ao Oriente. Na Idade Média, o Oriente era ali que era o mundo desenvolvido, a fonte da riqueza, tudo era a visão do Oriente. De certa forma, a gente até está voltando para uma situação que sempre foi, vamos dizer assim. Então, eles acreditavam que existia só 3 partes. Então, esse era o mundo, que eles acreditavam que existia. Por quê? Porque não sabia que a América existia, né? Então eu queria encerrar minha fala ilustrando esse livro, por quê? Porque se a gente for desenhar políticas públicas, for desenhar estratégias para a educação, acreditando que o mundo só tem 3 partes, né, a gente vai estar fazendo isso de uma visão parcial. Então foi aquilo que eu falei, nós não podemos ignorar uma coisa que está acontecendo, que é o mundo se transformando para a hiperconectividade, o desafio Astroteller da gente se adaptar a essas mudanças e a força das startups, dos investimentos que estão feitos em educação em modelos que estão completamente fora do sistema. E a gente simplesmente ignorar que isso existe, né? Se a gente fizer isso, a gente vai estar simplesmente achando que o mundo tem 3 partes e não 4 partes. Bom, sobraram 3 minutos aí, agradeço aí e mais uma vez reiterar que eu me sinto honrado pelo convite e é uma oportunidade muito grande aí de compartilhar minhas ideias aí.